Olá! Já parou para pensar se existe alguma linha secreta, alguma coisa que conecta movimentos históricos que à primeira vista não tem absolutamente nada em comum? Bom, nessa análise a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora do filósofo Olavo de Carvalho, a de que existe uma tal mente revolucionária, com um jeito muito, mas muito particular de enxergar o mundo. Pois é, essa pergunta parece um quebra-cabeça quase impossível, não é mesmo? Afinal, a gente está falando de movimentos separados por séculos, com ideologias que são muitas vezes totalmente opostas. Mas, segundo a teoria que vamos examinar hoje, a resposta para isso revela algo muito surpreendente e que não está onde a maioria das pessoas costumam procurar. Se a gente olhar para a história do jeito mais tradicional, é praticamente impossível achar um fio que amarre tudo isso. E olha, faz todo sentido. As doutrinas, as filosofias por trás de cada um, tudo é tão diferente, tão contraditório que uma conexão parece simplesmente não existir. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Os próprios revolucionários, ao longo dos séculos, muitas vezes se enxergam como parte de uma mesma tradição. Eles se veem como se estivessem continuando um projeto histórico, algo que eles mesmos chamam de o movimento. Essa consciência de uma identidade única, que atravessa o tempo, é a nossa primeira grande pista. É exatamente aqui que a análise de Carvalho propõe uma virada de chave. Ele argumenta que o elo perdido que une todos esses movimentos não é uma ideologia, não é um conjunto de ideias, nem mesmo uma estratégia política. É algo muito mais profundo, uma estrutura de percepção da realidade que é específica e compartilhada entre eles. Então, o ponto crucial da tese é este. Os protagonistas desse tal movimento revolucionário não apenas pensam diferente, eles veem a realidade de um jeito fundamentalmente diferente. E não só diferente das pessoas do passado, mas também das pessoas comuns de hoje. O foco não está no que eles pensam, mas em como eles percebem as coisas. A primeira e talvez a mais fundamental dessas inversões está na maneira de perceber o tempo. E é aqui que acontece uma virada de cabeça para baixo na experiência que a gente normalmente tem da passagem do tempo. Vamos lá. Para o senso comum, o passado é algo fixo, certo? Aconteceu, está feito, não dá para mudar. E o futuro? Bom, o futuro é aberto, é uma página em branco. Agora, para a mentalidade revolucionária, essa lógica se inverte completamente. A única certeza absoluta é um futuro idealizado, uma sociedade utópica. E se esse futuro é certo e inevitável, então o passado se torna flexível. Ele pode ser reescrito, reinterpretado a qualquer momento, para justificar o caminho até aquele futuro prometido. E essa citação resume a consequência disso de um jeito perfeito. O futuro ideal deixa de ser um objetivo a ser alcançado e se transforma no ponto de partida para julgar e explicar todo o passado. O sentido dos eventos históricos passa a ser medido pelo quanto eles servem ou não a esse fim pré-determinado. Mas de onde vem uma ideia tão diferente? A análise sugere que a origem está numa espécie de distorção de um conceito religioso, o juízo final. Na teologia, isso seria um evento divino, fora do tempo, fora da história. Aqui não, ele é transformado num projeto político, para ser realizado aqui e agora. A ideia de um paraíso final deixa de ser algo espiritual e vira uma meta a ser construída na Terra, pela ação e força humana. Agora, vamos para a segunda grande inversão, que é uma consequência direta da primeira. Se a percepção do tempo está de ponta cabeça, o que acontece com as noções bem e mal? Bom, elas também viram do avesso. A lógica funciona mais ou menos assim. Primeiro, imagina-se um futuro absolutamente perfeito. Segundo, para chegar lá, atos que normalmente seriam vistos como maus, tipo violência, mentira, destruição, se tornam ferramentas necessárias. Terceiro, quem comete esses atos não se vê como um vilão, pelo contrário, se vê como um herói que está fazendo o maior sacrifício de todos. E aí vem a conclusão chocante. O mal que essa pessoa faz hoje é considerado moralmente superior ao bem fácil e simples que as futuras gerações vão simplesmente desfrutar, sem esforço. Ou seja, o mal feito em nome do futuro se torna o bem mais nobre de todos. Então, quando a gente junta todas as peças, surge um sistema de percepção completo e invertido. Primeiro, o tempo. O futuro utópico é a chave para explicar e julgar todo o passado. Segundo, a moral. O mal que é necessário para atingir o objetivo se torna o bem maior. Terceiro, a verdade. A realidade não é o que os fatos mostram agora, mas sim o que serve àquele objetivo final. E por fim, a inversão de sujeito e objeto. O agressor se enxerga como uma verdadeira vítima, alguém que foi forçado a agir com violência por causa da resistência dos outros ao progresso.
Com essa estrutura em mente, a teoria nos dá um critério diferente para definir o que é de fato um movimento revolucionário. A questão não é o nome que o movimento se dá, mas sim a forma como ele enxerga o mundo. Vamos ver como isso se aplica na prática, que é bem interessante. Usando esse critério, a Revolução Americana, apesar do nome, não seria revolucionária. Por quê? Porque ela buscava organizar e sistematizar tradições e leis que já vinham do passado. Por outro lado, o nazismo, que muitas vezes é visto como reacionário, aqui é classificado como profundamente revolucionário. O motivo? O projeto era destruir completamente o presente para criar do zero uma sociedade radicalmente nova, baseada numa visão de futuro. Assim, o argumento central que a gente explorou aqui é que a mentalidade revolucionária não é bem um conjunto de doutrinas, mas sim uma estrutura de percepção que se mantém consistente ao longo dos séculos. Ela pode mudar de roupa ideológica, mas a sua forma interna, essa visão invertida, continua intacta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Se essa análise estiver no caminho certo, se uma revolução é, antes de tudo, uma forma de ver o mundo, será que a história dos últimos séculos não foi apenas uma batalha de ideologias, mas um choque muito mais profundo entre duas maneiras fundamentalmente diferentes de perceber a própria realidade? Fica aí a questão.